Pois bem, este se chama Eric e ela se chama Edna. Os dois vivem aqui em Mogi das Cruzes, interior de São Paulo. Um casamento de 15 anos, exatos 15 anos. Nesses 15 anos, 5 filhos. O mais velho tem 14 e tem uma bebezinha de 2. Eles, quando se conhecem, têm a felicidade de imaginar um casamento que dure para sempre. Porém, Eric vai decidir por uma outra vida. Eric quer uma vida bandida. E essa vida bandida que Eric quer acaba recaindo toda sobre a esposa Edna. Ele toma uma decisão que é a seguinte: Edna e os filhos vão viver em cativeiro em situação precária. Edna não pode sair de casa. Sair tem um sinônimo: apanhar. O último ataque dele, ele raspou o cabelo de Edna e também raspou a sobrancelha. A sobrancelha que você vê aqui atrás, esquece. Ela perdeu naquele instante. Agora recupera. O que ocorre? Ocorre o seguinte: nesse tempo mais recente, ela fez 9 boletins de ocorrência contra o marido. As poucas vezes em que ela consegue sair, ela faz o boletim de ocorrência. Por isso, agora, ela não pode mais sair de casa. E ela, então, pede para o filho mais velho, de 14 anos de idade, ir à delegacia e contar a situação que eles vivem. Segundo a nossa Lenisa, que lá esteve, imediatamente a polícia cercou o local e ele foi preso. O problema é que a justiça vai soltá-lo a qualquer instante. E Érica agora vive refém do medo. Érica agora é prisioneira do medo. Coloca a nossa Lenisa no Cidade. Uma chance para viver. Esse é o único desejo dessa mulher, Edna. Eu tô livre, mas daqui a pouco ele vai sair, vai ter a liberdade dele, né? E pode ser que ele venha atrás de mim, me encontre. E acaba acontecendo acontece com várias mulheres que a gente vê. Edna tem 5 filhos. A mais nova tem 2 e o mais velho 14 anos. Ela e as crianças foram vítimas de todo tipo de violência que alguém pode imaginar. Onde o algoz foi exatamente o homem que um dia Edna amou, Eric. A mulher vivia presa dentro de casa com as crianças em condições muito precárias. Na última vez, Eric tentou matar Edna. Cortou o cabelo da esposa e raspou as sobrancelhas dela. Me senti assim como se tirasse a minha dignidade, né? Porque é o que a gente tem, né? Que deixa uma mulher bonita, tirar assim, o desejo de viver. Naquele momento eu falei, eu não quero mais viver. Até a identidade, Edna acredita que perdeu. Sem cabelo e sobrancelhas, ela tem dificuldade de encarar até mesmo a autoimagem. Para tirar a touca que ela passou a usar é extremamente delicado para a mulher que teme a própria sombra. Edna precisou decidir rápido como sairia daquela situação, que estava perto do incontornável, e como salvaria a vida dos filhos. Aí eu falei assim, pega ali, pede uma ajuda para alguém, vai atrás de alguém para a mãe, porque a mãe não está aguentando mais. Eu falei, eu não aguento mais. Se você não tomar uma atitude, hoje eu tomo uma atitude. Foi que ele foi até a delegacia e eu acho que não acreditaram muito nele. Ele foi até o conselho tutelar
E o conselho acionou a polícia da Garra, que foi até a minha casa e constatou, né, que a gente estava sendo mantido em cárcere privado. No dia que a Edna decidiu colocar um ponto final em toda aquela situação, ela pediu ajuda para o filho mais velho. Claro, sem o Eric desconfiar. Mas o filho saiu de casa por volta de meio-dia e só voltou por volta de meia-noite com a polícia e o conselho tutelar. Mas para ele conseguir fazer isso, ele caminhou mais de 1h30 sozinho. Chegou na delegacia, contou a história e, em primeiro momento, parece que não teriam acreditado no que ele tinha contado, até que ele foi ao conselho tutelar e ainda com resistência, mas as pessoas resolveram ajudar. Só quando chegaram na porta da casa da Edna, da parte de cima onde ficava o cativeiro dela, foi possível perceber que a viatura tinha se aproximado. O Eric imediatamente teria ficado espantado, mas disse para Edna: deixa que eu vou resolver, mas não foi bem o que aconteceu. A partir daí, Edna, ele desceu, ele não queria que os policiais tivessem acesso a você. No que eu subi a escada, aí ela estava a assistente social e o policial, e tinha outro do lado ao muro, assim, que ficou escondido. Ele pegou... ele falou assim: a senhora que é Edna? Eu falei sim. Ele falou: posso falar com a senhora um minuto? Eu falei: pode. Aí eles, no que eu fui, ele ainda veio pra vir atrás de mim, só que o outro policial que tava no muro já segurou no peito dele assim: você espera um pouquinho que eles querem falar com ela em particular. Aí eles me levaram por trás da viatura, conversaram comigo. Foi onde, ainda com um pouco de receio, que eu fiquei com medo de... eu falei: vai que não aconteça nada, que eles não façam nada, né? Aí eu fiquei assim, ele falou: não, se a senhora confirmar o que o seu filho falou e da situação que a senhora está vivendo, que a gente também presenciamos, a gente vai prender ele agora. E mesmo durante o tempo em que os policiais estavam aqui do lado de fora, chamando o Eric e a Edna, ele ainda conseguiu fazer a última ameaça de morte para a esposa lá dentro. Disse que se ela contasse alguma coisa, serviria de escudo ou morreria ali mesmo. Tomo como escudo, e já que eu vou preso por você morrer, por você estar morta mesmo. Da frente da casa, Eric imediatamente foi preso em flagrante. Entre os crimes, a constatação do cárcere privado. 6 meses sem comandar a própria vida. Era assim a vida de Edna. Edna emagreceu cerca de 20 quilos no último ano. Chegava a passar dias sem comer e também era impedida pelo marido de alimentar as crianças. Várias vezes ter pão, ter 2, 3 pão, eu não podia dividir para as crianças, tinha que ser só para ele. Tudo para ele. Se tivesse 3 pães, eram dele. Eram os 3 dele. E os 5 filhos tinham que ficar sem comida. Na verdade, para ele conseguir simular que não havia um cárcere privado, para não demonstrar isso até para os vizinhos, o Eric deixava que o filho mais velho saísse para conseguir vender os salgados que a própria Edna tinha que fazer dentro de casa. E era esse dinheiro que ajudava a manter de alguma forma a família. Só que quando chegava o dinheiro, quando chegava a comida, ele primeiro tinha que se alimentar e muitas vezes os filhos da Edna e a própria Edna acabavam sem se alimentar. Fome, você perdeu as contas de quantas vezes passou. Eu cheguei a perder 20 quilos. 20 quilos mais magro. Porque quando eu comia, o que sobrava, eu falava: não come para dar para os cachorros. Os cachorros é melhor do que você. Ao longo desses 15 anos de relacionamento, a situação da violência doméstica se agravava cada vez mais dentro da família. Edna resolveu denunciar o marido à polícia. Registrou 9 boletins de ocorrência por violência doméstica, ameaças, agressões. Mas ela se viu também sozinha, porque nada acontecia em favor dela e dos filhos. A situação com Eric ficou ainda pior quando ele decidiu que a família se mudaria para este endereço. A casa onde eles viviam fica atrás deste portão. E foi lá que ela permaneceu trancada com os filhos durante esses 6 meses.
das pouquíssimas vezes que ela tinha o direito, segundo ele, de vir aqui na rua do lado de fora, era sempre na companhia dele. E sempre com várias ameaças de morte enquanto eles andavam pelas ruas, para que ela fizesse uma cara de que tudo estava normal, para que os vizinhos não desconfiassem do que ela sofria junto com os filhos e o marido dentro de casa. E eram só nos momentos que eram favoráveis para ele, para o Eric. Quando tinha que ir até a escola de um dos filhos, resolver alguma coisa de imediato, para que não dissesse que a mãe da criança não estava lá, ele ia junto com ela. E a obrigava também a ir ao banco, para que eles pudessem receber o auxílio, o Bolsa Família, já que o Eric não trabalhava. Depois disso, imediatamente, ela era obrigada a voltar para dentro de casa junto com os filhos. E Eric, mais uma vez, trancava todas as portas e todas as janelas. A família não tinha acesso a absolutamente nada e a ninguém. Escondia a chave debaixo do travesseiro. Se ele ouvia o barulho na porta ou no portão, ele já levantava e já descia, já querendo bater em todo mundo. Batia nas coisas, quebrava as coisas. Aí quando as crianças já estavam quase para pegar no sono, ele começava a me agredir. E sempre, também com palavras, não deixava eu dormir à noite. Janela trancada, porta trancada. Tudo fechado. Mesmo enquanto Eric está preso, Edna não consegue sentir o significado da palavra liberdade. Esse endereço ela não quer mais nem ouvir falar. Abandonou a casa com os filhos, tem medo do que Eric possa fazer, mesmo de dentro do presídio. E mais do que isso, todas as lembranças de tanto sofrimento para a família que este local a fazem ter, ela quer uma vida nova. Para isso, a família não tem nem ao menos para onde ir, para buscar essa vida nova. Edna e os filhos estão dormindo em um abrigo em uma cidade que a nossa reportagem não pode revelar o local, tamanho medo na questão da segurança da vida dela e dos filhos. Só que ela está com as crianças em um abrigo masculino, foi o único que ela conseguiu nesse momento. E a cada dia ela troca de abrigo. O desespero é tão grande que Edna outra vez se vê sozinha com os filhos, sem saber com quem contar, sem saber o que fazer e para onde ir. Ele está lá protegido pela justiça, ele está comendo, ele está bem, e meu filho está largado na rua, praticamente, não tem onde ficar. Ontem foi alguém me procurar por mim, que eu não sei quem que é, eles também não conhecem de onde eu estava. Falou que podia ter sido ele, que deveria ter mandado alguém atrás de mim, por ele ter um pouco de conhecimento com o crime, porque ele já ficou preso. Edna e Eric, ambos de 34 anos, foram casados por 15 anos. Eric foi preso e passou 5 anos atrás das grades. Durante o tempo em que ele estava no presídio, Edna não abandonou o marido. Pelo contrário, ela ia até o presídio, a penitenciária, fazia as visitas, cuidava dos filhos aqui do lado de fora, queria tentar mudar o marido. Imaginou que quando ele saísse do sistema penitenciário, ela podia fazer com que ele voltasse a trabalhar. E ela até conseguiu isso, por cerca de 2 meses apenas depois que ele saiu da cadeia. Já passado este período, ele de uma vez entrou para o mundo do crime. Eu ajudava, deixava faltar as coisas para mim, mas não para ele, né? Ainda mesmo assim lá várias vezes, assim, já teve vezes ele me agredir lá dentro também. E eu até por gostar dele não fazia nada. Não fazia nada. Até aquele momento você conseguia gostar dele? Conseguia. O casal se conheceu em Suzano, na Grande São Paulo. Namoraram cerca de 4 meses. Depois se mudaram para Mogi das Cruzes. Resolveram formar uma família. Durante o casamento com Eric, nem com a própria mãe Edna podia mais ter contato. Ela era obrigada a viver para Eric. Edna ainda não consegue falar em futuro para ela nem para as crianças. Mas o abraço forte com o filho herói selou o que foi a decisão final de Edna e também a mais difícil. É no apoio do braço forte do filho de 14 anos
que Edna busca encontrar para a família a tal alegria de viver. E agora nós vamos ser felizes, vamos viver, né? E você vê todo o sofrimento dessa mulher que teve o cabelo raspado, sobrancelhas raspadas, apanhava, vivia em cárcere, né? Vivia trancada num cárcere privado, com os filhos, e o sujeito vai preso e daqui a pouco está na rua. E como ela conseguiria superar isso tudo? Eu vou conversar agora com a nossa Fabíola Rabo de Arraia, que tem mais informações. Diga lá, Fabíola. Ô Marcelo, além dela a Edna ter que enfrentar o medo, ela continua em um abrigo masculino, porque até agora não surgiu vaga no abrigo feminino. Em depoimento, o Eric negou todos os fatos, mas segundo o delegado, a polícia não necessita da confissão dele, porque as provas são suficientes. Então, por isso, ele foi autuado em flagrante por lesão corporal, cárcere privado, ameaça e violência doméstica. Marcelo. Obrigado, meu amor.